momento de uma crise internacional que esse país vive, um conflito político enorme. Eu estou falando desse momento. Eu falei de parte financeira? Não falei. E não falei de seleção brasileira. Eu estou falando de qualidade de vida. Eu, Crisan César de Oliveira, no lugar do Gerson, não gostaria de levar minha família para morar num lugar que vive esse conflito todo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fly React TV ou Fly React TV. Mais um corte legal aí, agora falando sobre essa polêmica do Gerson, se o Gerson vai, se o Gerson não vai. Cada um tem uma opinião diferente, cada um acha que se o Gerson for, ele vai sumir da seleção brasileira. Mas presta bem atenção do que a galera falou no programa, inclusive crédito aí para a ESPN Brasil. Preste atenção no que a galera falou e, inclusive, o que o Zinho falou sobre o Gerson ir jogar na Rússia ou não. Bora pro vídeo. Já se encaminhando para o Mundial de Clubes que começa no próximo dia 15, a gente traz os números de Gerson pelo Flamengo nessa atual passagem. 141 jogos, 129 como titular, 79,9 minutos por jogo, 11 gols e 23 assistências. Ganhou 2 cariocas, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil. Flamengo também disputa o Mundial de Clubes, mas viaja na próxima quarta-feira. Vimos aí o embarque de Palmeiras e Botafogo, Fluminense já trabalhando em solo americano. Pedro Henrique Torres chegando aqui conosco com as informações do Flamengo. E essa possível negociação com o Zenit, saída do Gerson, como é que tá tudo isso, hein, Pedro? Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Tudo bem, Glaucia? Um abraço para todos aí no estúdio, todo mundo que acompanha a gente neste Sport Center. Olha, negociação, a gente não dá nem para dizer muito bem assim que há uma negociação, porque a postura do Flamengo é a seguinte: paga e leva, paga a multa completa, integral, e leva o Gerson. Aí tudo bem, não tem questão. Fora isso, não tem conversa, não tem o que fazer com o Zenit ou qualquer outro interessado. O Flamengo não deseja vender o Gerson neste momento, principalmente até antes da disputa do Mundial de Clubes, que está aí na porta, né? Mas a postura do Flamengo é essa: o Zenit, se tiver mesmo interesse, deposita os 25 milhões de euros e leva o Gerson. Claro que tem que convencer os jogadores, seu staff e companhia, seduzir pelo projeto, mas a posição do Flamengo é essa. No início do ano houve até uma possibilidade assim, de saída do Gerson, enfim, o jogador não quis avançar, eram 18 milhões de euros, mais bônus, aí o jogador mesmo não quis avançar, então ficou mais nesse sentido. O Zenit até prometeu fazer uma nova investida por agora. Houve a renovação de contrato com o Flamengo até 2030, um aumento substancial de salário para ele chegar ali mais no topo do elenco, que era um salário reconhecidamente defasado pela própria diretoria do Flamengo, depois até das chegadas de Michael, enfim, Alan, outros jogadores assim. Mas, de fato, a diretoria do Flamengo não cogita vender o Gerson abaixo da multa, que foi reduzida para um valor que o Flamengo entende que é um valor factível e um valor aceitável, bom, considerado bom no mercado. 25 milhões de euros por um atleta de 28 anos de idade, com 2 idas e vindas na Europa, embora seja capitão, ídolo histórico. O Flamengo entende o valor de mercado. Aí é observar a questão financeira. Lado esportivo, o Flamengo não quer perder tudo que representa o Gerson. Ele já teve a oportunidade de voltar agora, sempre fala, sentia saudade do Maracanã, do calor da torcida, os jogos às 16 horas da tarde num domingo cheio de calor do verão carioca, então conta muito também. Agora depende bastante do Gerson pensar nesse mercado alternativo, até, enfim, questão de embargo da Rússia, fora de competições internacionais, o que ele pode pensar, se a questão financeira vai valer tanto a pena para ele nesse sentido. Além disso, Glaucia, o Flamengo em outras pontas tenta também contratações. A do Carrascal a gente já falou, né? A gente já chegou a falar sobre o Carrascal em outras oportunidades. O Carrascal, o Flamengo está na tentativa aí de convencer os russos a liberar por 10 milhões de euros mais 2 de bônus. É essa a tentativa do Flamengo, liberar o Carrascal nesse sentido. Tentava, até tinha um otimismo para liberá-lo até amanhã, que é o prazo final ali para Mundial de Clubes, né, para a janela,
mas vamos ver se o Flamengo vai conseguir até lá, parece tanto quanto improvável como vai passando o tempo. Em relação ao Noah Okafor, que é um suíço, 25 anos, estava no Napoli emprestado pelo Milan, disputou a última temporada pelo campeão italiano, o Flamengo tem interesse, já andou sondando o mercado aí, divulgado primeiro lá na imprensa turca, porque o Beşiktaş também tem interesse no jogador, o Flamengo está vendo a possibilidade, 15 milhões de euros o valor de mercado dele, então analisa com cuidado aí, faz parte daquele scout do Flamengo, nomes não tão badalados assim, não tão conhecidos pelo menos, do futebol brasileiro, é uma questão mais técnica, análise assim do Boto e seus pares ali, então o Flamengo buscando essas opções, Carrascal nesse sentido e o Okafor também é essa possibilidade, mas com o Gerson só repetindo, sendo redundante, batendo sim na tecla, pelos 25 milhões de euros, aí beleza, é só depositar, o Flamengo não tem o que fazer, por outra maneira, parcelado, fazendo um crediário, passando cheque pré-datado, aí não tem como não, tem que cair o Pix, Glaucia. Boa, Pedro, entregando a idade com esse cheque pré-datado, né, amigo? Sí, hemos hablado de este tema, he hablado con él, y obviamente es una decisión absolutamente personal que no afecta a las decisiones que nosotros vamos a tomar cuando empezará el Mundial. Obviamente hay campeonatos que son más exigentes que otros, pero lo que tenemos que mirar nosotros es que lo vamos a hacer en todo este año, evaluar la condición de los jugadores antes del Mundial, sea lo que sea el campeonato. Si él va a jugar a Rusia, lo evaluaremos en el campeonato de Rusia, como intentaremos de evaluar todos los jugadores que están en todos los campeonatos, y que son muchos, son muchísimos. Hay una lista muy larga de jugadores muy buenos de Brasil, y lo que haremos, el trabajo que haremos es de mirar a todos los jugadores, porque todos pueden ser protagonistas en el Mundial de 2026. Além do Ancelotti, o Rodrigo Caetano, que é diretor de seleções da CBF, para ele. Agora, o fato de não jogar em torneios internacionais não quer dizer que a gente não observe. E aí você vai para uma liga que, naquela posição específica, você não é provado. É muito do que a gente tem falado, né, nos últimos tempos sobre futebol russo, Zenit, que já levou tantos brasileiros, que já foi porta de entrada ali para o futebol europeu, e o fato de estar fora dessas grandes competições, isso obviamente que impacta, né? O Ancelotti até falou na sequência da entrevista que ele monitora o futebol de uma forma geral e tal, só que é inegável que muda um pouco essa visão, muda um pouco também a forma de atuação do Gerson quanto a campeonato e competitividade, enfim. Não dá para negar, né, amigos? Não dá, e é claro que é diferente você jogar uma Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, que se joga até demais, né? Na Rússia você hoje tem restrições e não dá para garantir, Glaucia, assim, um jogador... a situação do Gerson, ela se encaminha para algo que é muito difícil, que é o dinheiro, que é importante para a independência financeira de um jogador de 28 anos, um futebol europeu que não vai mais contratá-lo, digo, de ligas mais relevantes, não vai para a Inglaterra, Espanha, por valores que a Rússia consegue te oferecer. Então, a chance é essa. Dizer não a ela é, talvez, teoricamente, ficar mais próximo de uma Copa do Mundo, mas você vai acabar a carreira aqui no Brasil. Eu não iria, não. Eu, no lugar do Gerson, sendo o Gerson hoje, eu não iria. Uma opinião, assim, de vendo o cenário. E eu não estou falando nem só de seleção, é de qualidade de vida. Todo respeito à Rússia, mas eu não gostei da Rússia, a estadia que eu estive lá. Então, pensando em adaptação no país, pensando na liga como está, pensando nos conflitos que existem, Rússia e Ucrânia, que não tem fim, não acaba essa guerra, pensando que a Rússia não disputa as grandes competições, pensando que eu ia ficar restrito somente a esse país, a jogar só nesse país, a me adaptar só nesse país, no momento de uma crise internacional que esse país vive, um conflito político enorme. Eu estou
falando desse momento. Eu falei de parte financeira, não falei, e não falei de seleção brasileira. Eu estou falando de qualidade de vida. Eu, Crisan César de Oliveira, no lugar do Gerson, não gostaria de levar minha família para morar num lugar que vive esse conflito todo. É o meu estilo de ser, de vida. E aí, pensando que o Gerson joga num dos maiores clubes do mundo e no Brasil, com o maior número de torcida, e que acabou de renovar um contrato, se tornando um dos maiores ou o maior salário do elenco, que ele é o capitão, que ele é o coringa, que ele é o ídolo e que com possibilidade de títulos e de aí sim esportivamente, com esse rendimento, vai estar na Copa do Mundo do ano que vem, jogar pela primeira vez uma Copa do Mundo e talvez a última oportunidade que ele vai ter, ele tem 28 anos. Eu não sei se na próxima Copa, com 32, 33 anos, ele vai ter essa mesma oportunidade. E ser vendido, se for bem na seleção brasileira disputando uma Copa do Mundo, vai vir proposta. O Gerson tem um salário muito bom, graças a ele, graças à competência dele, graças ao clube que ele joga, né? É um salário que a duração que tem vai resolver a vida financeira dele. Então, eu estou pensando assim, com o que o Gerson tem hoje, o que ele projeta ali para o futuro, aí você perguntou a sua opinião. Eu não iria vendo isso tudo e para onde é. Agora, não estou aqui emitindo crítica, eu não falei nada disso. Eu falei assim, Elzinho, no lugar dele, eu não iria. Porque eu acredito que o potencial que ele tem, e sendo titular da seleção brasileira numa Copa do Mundo, e ele está nesse elenco já há muito tempo, e mantendo esse nível, ele vai estar pelo menos no elenco para a Copa do Mundo, eu jogaria uma Copa do Mundo. Eu só saí vendido depois que eu fui campeão do mundo. E tentei voltar para jogar uma outra Copa, hein? Abri mão de continuar lá no Japão para jogar uma próxima Copa. Não consegui, né? Cheguei a vir, estava no jogo com o Zé Elias, só que eu estava no banco e ele estava jogando no Maracanã contra a Argentina e também não fui para a Copa, mas eu voltei para o Brasil para tentar jogar mais uma Copa do Mundo, porque no Japão eu não estava tendo mais oportunidade. Então eu acho que o Gerson, se ele optar, é um direito que ele tem que ver na família, parte financeira, só que eu vendo o cenário todo e o que ele ganha, dá para fazer essa escolha de repente, esperar a Copa do Mundo e, de repente, ter uma transferência. E aí, galera? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Dinheiro ou Copa do Mundo? Como disse o Zinho, o Gerson, se fizer uma boa Copa do Mundo, ele vai ter proposta. E outra coisa muito importante, dentro desse cenário. O Ancelotti, né, ele dá uma declaração muito protocolar, né, como outros técnicos fariam, mas o Rodrigo Caetano deixou muito bem claro. Outra coisa, vai jogar na Rússia, ninguém vê jogo na Rússia, ninguém vê campeonato. O Ancelotti disse, é mais complicado de ver esses campeonatos, já conversou com o Gerson. Olha, o exemplo tá aí do Luiz Henrique, do Botafogo. Vinha sendo, foi rei da América, vinha sendo convocado, jogando bem nas eliminatórias, fazendo gol, foi jogar na Rússia, acabou, sumiu da seleção brasileira. Mas se fosse você, se você fosse o Gerson, você iria, você abriria a mão de uma possível não ida à Copa do Mundo para você fazer o seu pé de meia? Assim como o Zinho falou, ele não gostou da Rússia, mas não há crítica, o cara pode fazer o que ele quiser. Ele é dono da carreira dele. Mas eu, sinceramente, se fosse eu, não iria. E se você quiser saber mais sobre o Flamengo, mais sobre a polêmica do Gerson, galera, vai lá no nosso outro canal, o canal Chama Rubro Negra. Eu vou deixar o link aí na descrição do canal para você saber tudo sobre contratações, mercado da bola, mais dessa polêmica do Gerson, se vai, se não vai. Inclusive, eu acredito que vai ter uma reviravolta aí na contratação do Gerson. Enfim, galera, vai lá. Olha só, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você receber todas as nossas informações aí e também deixar o seu like. Valeu, galera. Espero vocês aí no próximo vídeo. Tamo junto. Até mais. Fui, galera. Valeu.